Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com a Virgem Maria, o glorioso São José, graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com São Miguel Arcanjo e todos os anjos e santos do céu, graças e louvores se deem em todos os momentos ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor Jesus, novamente nos colocamos na Tua presença para Te adorar, para Te bendizer, para apresentar-Te os nossos pedidos, orações, necessidades, também o nosso agradecimento por tudo que estamos vivendo, experimentando, nesses dias tão intensos, em que, à luz do Teu Evangelho, vamos revivendo os Teus últimos passos a caminho da cruz. Quanta coisa, Senhor, vamos aprendendo à luz dos Evangelhos para iluminar a nossa mente e convidar o nosso coração a Te amar cada vez mais. Iluminados pelo Evangelho, nosso coração se inflama de amor e deseja Te amar, porque recebeu de Ti tanto amor. Ajuda, Senhor, que nós experimentemos esse tempo de graças de maneira fecunda, frutuosa, que nós possamos colher desta hora de adoração graças, bênçãos para a nossa vida, para nossa busca de santidade. Dá-nos, Senhor, a graça de viver de modo agradável a Ti. Dá-nos a graça de estar contigo nestes dias da Semana Santa para Te consolar. Nós aqui da comunidade Caminho Seguro preparamos esse especial da Semana Santa justamente para ajudar as pessoas a estarem contigo em espírito de reparação. Quantos são, Senhor, os que sequer se lembram que estamos na Semana Santa e vão vivendo como se fosse mais uma semana, é mais um dia, como tantos outros. Por aqueles que Te ofendem, que não Te amam, que não esperam mais em Ti, nós estamos aqui, Senhor, Te adorando, Te amando, reparando os erros e os pecados que a humanidade continua a cometer. Aqueles mesmos pecados que Te levaram para a cruz continuam ainda te pregando e Te açoitando, Te desonrando. Por isso, Senhor, acolhe a nossa oração, a nossa adoração e ajuda-nos a mergulhar no Evangelho para contemplar o Teu julgamento, para contemplar a Tua reação diante dos Teus acusadores. Ajuda-nos, Senhor, a imitar o Teu comportamento pacífico, sereno, diante daqueles que Te maltratavam. É o que Te pedimos em especial neste segundo dia do nosso especial de Semana Santa aqui da Caminho Seguro. Acolhe, Senhor, a oração daqueles que estão unidos a nós agora através desta transmissão, ou aqueles que estão conosco pelo rádio. Ajuda e fortalece-os em suas necessidades. Dá-lhes, Senhor, a graça de que necessitam para serem mais santos, mais corajosos, para Te amarem mais. Aceita, Senhor, também essa hora em que vamos passar na Tua presença, como um ato de amor e reparação, por tantos que, como o Padre disse, não vão viver essa Semana Santa, por todos que entendem como um feriado prolongado, sexta-feira, sábado, domingo, planejam tantas coisas, planejam viagem e tantos outros divertimentos,
para aproveitar o tempo. E no meio de tudo isso, Senhor, vão se esquecendo de que esses dias não é para outra coisa a não ser te acompanhar. Te acompanhar na última ceia, te acompanhar no Horto das Oliveiras, no seu julgamento, na sua flagelação, na sua via dolorosa, crucificação e morte, Senhor, esperando a tua ressurreição. Que essa uma hora que nós vamos passar na tua presença, Senhor, agrade o teu coração. Não como um julgamento dessas pessoas de jeito nenhum, mas num ato de reparação por todos aqueles que não vão se lembrar dessa tua via dolorosa, desse teu santo sacrifício por amor a cada um de nós. Amém. Amém. Hoje um personagem que novamente aparece muito no Evangelho é o apóstolo Pedro. Pedro que manteve distância do seu Senhor no momento do julgamento. Pedro que negou Jesus. Pedro que chorou o seu pecado. Pedro que se arrepende. Fico imaginando que naquele momento, depois da terceira negação, quando o galo cantou e Pedro se recordou da profecia que o Senhor já havia feito de que ele o negaria, Pedro deverá ter se lembrado daqueles momentos à beira do mar, quando Jesus por ali passou e chamou-os para segui-lo. Pedro deixou tudo. Pedro deixou o barco, deixou os pais, a família, seguiu Jesus. E agora não foi capaz de sustentar com coragem a sua fidelidade ao Senhor. Então fico pensando que terá sido esse o pensamento de Pedro. Terá voltado lá atrás, no momento que o Senhor passou e chamou. Terá se recordado de tantos outros momentos, palavras que Jesus disse, gestos que Jesus fez, milagres, alguns dos quais Pedro era privilegiado porque só ele, Tiago e João aqui presenciaram, como foi o exemplo da ressurreição da filha de Jairo. Somente estavam presentes os pais da menina, Pedro, Tiago e João. E também o Monte Tabor, a transfiguração, só Pedro estava lá. Pedro deve ter se lembrado por último da agonia do Senhor no Horto das Oliveiras, porque também ele, Tiago e João é que estavam com o Senhor. Então, ao ouvir hoje a narrativa do Evangelho, se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar conosco daqui a pouco a leitura e a meditação do texto bíblico, é o Evangelho de São João, capítulo 18, versículos de 15 a 27. Mas vamos agora nos colocar no lugar de Pedro e recordar também as tantas vezes que o Senhor já passou pela nossa vida, o momento que nos chamou, aquele forte momento do primeiro amor. Vamos lembrar das muitas graças que o Senhor já nos concedeu. Você que é do grupo do Retiro Quaresmal, muitos já foram testemunhando, as graças que foram recebendo, mas quantas outras o Senhor já não concedeu e estão ainda no anonimato, no silêncio. Que o Senhor te faça agora corajoso para testemunhar aquilo que Ele já fez por você. Graça alcançada é graça testemunhada, com fé, com coragem, com convicção, sem medo do que as pessoas vão pensar de mim, o que vão dizer, vão me chamar de louco. Isso já não importa. Que contemplando hoje essa cena do Evangelho e a partir agora dessa canção, nós possamos retornar aos momentos em que o Senhor passou pela nossa vida, nos chamando e nos concedendo tantas graças, tantas consolações. Lembra quando o Senhor olhou nos teus olhos, quando sorrindo pronunciou teu nome. Lembra tudo o que tu já deixaste para trás, para buscar no Senhor outros mares, para buscar outro amor.
tiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Do Evangelho de São João, capítulo 18, versículos de 15 a 27. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a porteira e levou Pedro para dentro. A empregada que tomava conta da porta perguntou a Pedro: você não é também um dos discípulos desse homem? Pedro disse: eu não. Os empregados e os guardas estavam fazendo uma fogueira para se esquentar, porque fazia frio. Pedro ficou se esquentando junto com eles. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. E Jesus respondeu: eu falei às claras para o mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada escondido. Por que você me interroga? Pergunte aos que ouviram o que eu lhes falei. Eles sabem o que eu disse.
Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estavam aí deu uma bofetada em Jesus e disse: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: se falei mal, mostre o que há de mal, mas se eu falei bem, por que você bate em mim? Então Anás mandou Jesus amarrado para o sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro ainda estava lá fora, se esquentando. Perguntaram a ele: você também não é um dos discípulos dele? Pedro negou: eu não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, disse: por acaso eu não vi você no jardim com ele? Pedro negou de novo, e na mesma hora o galo cantou. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante do mistério da fraqueza humana. Pedro, o amigo, negou Jesus 3 vezes. Pedro, que um pouco antes tinha dito: Senhor, eu vou contigo até para a morte. E em outro texto do Evangelho, Jesus diz: Pedro, Pedro, eu rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça, porque Satanás quer te peneirar. Agora Pedro não resiste, fica de longe, à distância. E enquanto vou contemplando essa cena do Evangelho, fico imaginando quantos de nós somos tão parecidos com Pedro. Não queremos, gostamos muito de Jesus, mas não queremos proximidade, não queremos nos envolver, não. As pessoas não podem saber que eu tenho meu tempo de oração, que eu visito o Santíssimo, que eu faço meus momentos de adoração. Não. O que vão pensar? Quantos de nós queremos um amor a Jesus, mas um amor à distância, um amor anônimo? Quantos de nós, como Pedro, negamos Jesus? Pressionados, questionados sobre a fé, sobre a igreja. Quantos de nós já não dissemos: não, eu não entendo, não tem nada a ver com isso. Não, eu rezo em casa, tenho meu relacionamento com Deus e está muito bem. Quantos de nós já negamos o amigo Jesus? E o Evangelho de Lucas, nós estamos comparando os evangelhos. Se não me falha a memória, sim, é o Evangelho de Lucas que diz que no mesmo instante que o galo cantou, Jesus olhou para Pedro e Pedro chorou amargamente. Isso é tão forte para a tradição da igreja que as imagens antigas de São Pedro são sempre esculpidas com sulcos no rosto, sulcos por onde passaram as lágrimas. Pedro chorou tanto e tão amargamente que as lágrimas marcaram a sua pele. É preciso contemplar a força dessa tradição, a força dessa palavra do Evangelho que diz que o que fez Pedro chorar e se arrepender foi o olhar de Jesus. Lembra o que nós cantamos? Senhor, tu me olhaste nos olhos, sorrindo pronunciaste meu nome. E agora de novo Pedro se encontra com o mesmo olhar. Jesus olhou para Pedro e Pedro chorou amargamente. Aqui é preciso também que a gente compare o pecado de Pedro com o pecado de Judas, porque ambos traíram Jesus. Judas porque por malícia vendeu Jesus, procurou os sumos sacerdotes para entregar Jesus. Pedro também traiu, por fraqueza, é certo que sim, mas traiu um amigo. E
a diferença do pecado dos dois não está só na malícia ou na fraqueza, está também no pós-pecado, né? Depois que eles pecaram, o que aconteceu? O Evangelho de São Mateus diz que Judas entregou, devolveu as moedas, saiu e foi enforcar-se. Judas se desesperou. Judas não soube esperar da misericórdia de Deus. É aqui também a grande diferença. Pedro acolheu o olhar amoroso do Senhor e o sentiu profundo no seu coração. Aquele olhar foi como que uma flechada que levou Pedro às lágrimas do arrependimento, a graça de chorar seus pecados. Então Pedro, embora pecador, embora também como Judas um traidor, sim, por que não? Ele acolheu o olhar de misericórdia do Senhor que veio fulminante em seu coração. E Pedro chorou o seu pecado e acolheu a misericórdia do Senhor que o convidava ao arrependimento, à conversão. Então, irmãos e irmãs, entre nós hoje, não sei se há mais Judas ou mais Pedros, mas é preciso que a gente acolha esse olhar do Senhor. Esse mesmo olhar que um dia passou pela nossa vida e nos convidou à fé, à vida de igreja, à prática religiosa. Esse mesmo olhar agora se dirige novamente a nós, para que nós possamos nos arrepender das muitas vezes em que nos esquecemos da força que tem esse olhar. E é preciso dizer também que o olhar de Cristo basta. A palavra de Cristo é poderosa, ela tem poder, nós sabemos disso. Pela palavra Deus criou tudo que existe. E Cristo é a palavra de Deus que se fez carne. Então sua palavra são palavras humanas de um Deus encarnado. Mas sem o olhar de Cristo as palavras não bastam. Isso parece estranho, mas quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que Jesus disse palavras muito duras, muito pesadas para Judas. Se a gente contar em todos os evangelhos, pelo menos 7 vezes, Jesus se dirigiu a Judas tentando resgatá-lo, tentando tirar sua alma das amarras de Satanás. 7 vezes. E para vocês terem uma ideia de quanto eram pesadas as palavras de Jesus, teve um momento da ceia em que Jesus disse assim: um de vós vai me trair. Ai daquele que entregar o Filho do Homem. Melhor seria que nem tivesse nascido. Essa palavra é dura. E só de pensar que elas foram pronunciadas por Jesus, estremece o corpo da gente. Então foram palavras assim que Jesus dirigiu a Judas, palavras duras, mas com amor, né, para recolher, para resgatar a alma de Judas. Então as 7 palavras de Jesus para Judas não foram suficientes para converter o coração de Judas, não foram. Mas para Pedro bastou um olhar. Jesus não disse nada. É o que nós devemos então rezar e contemplar nesse dia, olhando para o julgamento injusto que condenou nosso Senhor. Não bastam as palavras de Cristo se elas não vierem acompanhadas do olhar de Cristo. Se você já se sentiu olhado por Cristo, basta isso, acredite. É o olhar de Cristo que salva, que redime, que resgata. Que o olhar venha acompanhado das palavras para nos instruir, para nos corrigir, sim. Mas se houver só palavras e não houver o olhar, as palavras de nada adiantam. Então, contemplando hoje a fraqueza de Pedro, contemplando sua negação, contemplando o Senhor que vai indo para Pilatos, que vai para a condenação, que vai logo logo tomar a cruz às costas e subir o Monte Calvário. Recordando destas cenas que nós ao longo dessa quaresma fomos meditando tanto, a paixão de Cristo segundo o cirurgião, a Via Sacra, as 14 estações da Via Sacra, contemplando também as lágrimas de Nossa Senhora,
nós temos agora voltados para nós o olhar de Jesus e o olhar de Maria. Você sente isso? Consegue? Feche os seus olhos e imagine então. Faça essa contemplação, coloque-se lá na cena. Você é um no meio daquela multidão. Faça como Santo Inácio ensinou e esteja ali, viva a cena do Evangelho. Você está vendo Jesus que está sendo amarrado e levado para lá e para cá, de Anás para Caifás e depois para Herodes e depois para Pilatos. Você vai vendo de longe tudo isso. Você consegue, a sua imaginação não precisa ser sua inimiga na oração, ela pode ser aliada. Você pode usar a imaginação para contemplar. Ela não precisa te tirar da oração com as distrações. Se você consegue dominar a imaginação e colocá-la na cena do Evangelho, você reza com a sua imaginação. Isso é muito importante, é muito fecundo. Então vai imaginando aí, com os olhos fechados, que você está lá, naquela madrugada, acompanhando a injustiça que Nosso Senhor está sofrendo. E você vê também Pedro ali ao longe, tentando se esconder, tentando se esquivar, mas curioso, querendo ver o que está acontecendo, meio perdido, sem saber se ele se manifesta ou não, se ele continua escondido. Vai imaginando aí as pessoas que pressionam Pedro, que abordam Pedro. Vai vendo Pedro negando Jesus. Ouça o não de Pedro. Um não tão convicto, como se ele realmente não conhecesse o Senhor. Usa a tua imaginação para imaginar isso. Vai vendo também o momento em que o olhar de Pedro se encontra com o olhar de nosso Senhor depois do canto do galo. Não existe voz nenhuma aqui, não existe palavra nenhuma aqui. Existe apenas o encontro de olhares. A única voz que você vai ouvir na sua imaginação agora é o canto do galo. 7 vezes Jesus falou para Judas e Judas não se converteu. Com o olhar de Cristo, bastou a voz irracional de um galo para converter Pedro. E ele chorou amargamente o seu pecado. Queria pedir para o Padre cantar mais uma vez o início da música. Tu me olhaste nos olhos a sorrir. Jesus que ontem se abaixou até nós, lavou os nossos pés, a nossa alma, o nosso coração, todo o nosso ser. Hoje olha para nós. Não olha com um olhar de julgamento, mas olha com um olhar de amor e de misericórdia. Olha para nós nos chamando para Ele, não para a gente dizer, mas não, Senhor, eu não posso. Mas olha para nós, nos convidando a rezar, eu vou, Senhor. Sim, o Senhor está me olhando. E o Teu olhar está me chamando de volta, o Teu olhar está me perdoando. O Teu olhar está lavando todos os nãos que eu já Te disse. Então ouve mais um pedacinho dessa música. E deixa o teu olhar se encontrar com o de Jesus, porque isso também aconteceu. Não foi só Jesus que olhou para Pedro. Pedro também olhou para Jesus. Então ouça mais um pouquinho dessa música. Beiraste da praia, não buscaste, nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, porque nos conhece e pronunciou o nosso pronunciaste nome. meu nome lá na praia.
olhar dele no quadro, né, de Jesus misericordioso. É o mesmo olhar que ele lançou sobre a humanidade inteira, lá no alto da cruz, quando ele morria. Um olhar de amor, um olhar de acolhimento, um olhar de misericórdia. Não é um outro olhar, mas é esse olhar. É esse olhar dele para mim, é esse olhar dele para você, é esse olhar dele para a humanidade inteira. Olha para nós e nos acolhe. Olha para nós e quer ouvir de mim, de você, um sim. Sim, Senhor. Sim, eu vou te seguir. Sim, eu vou te acolher como meu Senhor e Salvador. Sim. Sim, eu aceito o teu amor, eu aceito o teu perdão. Sim, eu aceito a tua morte na cruz, porque às vezes a gente não aceita. O sentimento de culpa é tão grande dentro de nós, que a gente não aceita. Pedro aceitou, ele errou sim, ele negou 3 vezes, é verdade. Chorou, como o padre disse, até que ficou marcado o rosto dele, é verdade. Mas ele aceitou o olhar de amor e de misericórdia de Jesus, e ele foi respondendo: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe quem eu sou. Mas o Senhor sabe que eu te amo. Então lança sobre nós, Senhor, esse teu olhar de amor e misericórdia agora. E lava-nos, Senhor. Nos liberta de toda condenação, de todo sentimento de culpa, de baixa autoestima. Nos liberta de toda a falta de perdão de nós mesmos, Senhor. Nos ajuda a nos perdoarmos, nos ajuda a perdoar também as pessoas que olharam para nós com outros olhares, que nos traíram, que nos julgaram. E obrigada, Senhor. Obrigada por olhar para nós, não só lavar os nossos pés, a nossa alma, mas por olhar para nós com amor e com misericórdia. Obrigada, Senhor. Nós olhamos agora para Jesus, hóstia santa, e fazemos a nossa oração, inspirados num trecho do Diário de Santa Faustina. Olhamos para Jesus e acolhemos seu olhar de misericórdia. Saúdo-vos, amor escondido. Vida da minha alma. Saúdo-vos, Jesus. Sob espécies frágeis e espécies do pão. Saúdo-vos, minha misericórdia dulcíssima. Que vos derramais por todas as almas. Saúdo-vos, bondade infinita. Que derramais à vossa volta a torrente de graças. Saúdo-vos, a claridade velada. Luz das almas. Saúdo-vos, fonte de misericórdia inesgotável. Manancial puríssimo de onde brota para nós a vida e santidade. Saúdo-vos. Delícia dos corações puros. Saúdo-vos. Esperança única para as almas pecadoras. Hóstia santa, na qual está encerrado o testamento da misericórdia divina para nós. E especialmente para os pecadores. Hóstia santa, na qual está encerrado o corpo e o sangue de nosso Senhor. Como testemunho de infinita misericórdia para conosco e especialmente para com os pobres pecadores. Hóstia santa, na qual está encerrada a vida eterna e a infinita misericórdia, concedida copiosamente a nós e especialmente aos pobres pecadores. Hóstia santa, na qual está encerrada a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo para conosco, e especialmente para com os pobres pecadores. Hóstia santa, na qual está encerrado o infinito preço da misericórdia que pagará todas as nossas dívidas, e especialmente a dos pobres pecadores. Hóstia santa,
na qual está encerrada a fonte da água viva que brota da infinita misericórdia para conosco. E especialmente para com os pobres pecadores. Hóstia santa, na qual está encerrado o fogo do amor mais puro, que arde no seio do Pai eterno, como um abismo de misericórdia infinita para conosco. E especialmente para com os pobres pecadores. Hóstia santa, na qual está encerrado o remédio para todas as nossas doenças, que flui da infinita misericórdia como uma fonte para nós. E especialmente para os pobres pecadores. Hóstia santa, na qual está encerrada a união entre Deus e nós, pela infinita misericórdia para conosco. E especialmente para com os pobres pecadores. Hóstia santa, na qual estão encerrados todos os sentimentos do Dulcíssimo Coração de Jesus para conosco. E especialmente para com os pobres pecadores. Hóstia santa, nossa única esperança em todos os sofrimentos e contrariedades da vida. Hóstia santa, nossa única esperança em meio das trevas e das tempestades interiores e exteriores. Hóstia santa, nossa única esperança na vida e na hora da morte. Hóstia santa, nossa única esperança em meio aos insucessos e às profundezas incertas. Hóstia santa, nossa única esperança em meio às falsidades e às traições. Hóstia santa, nossa única esperança entre as trevas e a perversidade que cobre a terra. Hóstia santa, nossa única esperança em meio à saudade e à dor, em que ninguém nos compreende. Hóstia santa, nossa única esperança em meio ao labor e à monotonia da vida cotidiana. Hóstia santa, nossa única esperança em meio à destruição das nossas esperanças e dos nossos esforços. Hóstia santa, nossa única esperança em meio aos ataques do inimigo e aos esforços do inferno. Hóstia santa, confio em vós quando as dificuldades superarem minhas forças. Quando eu ver inúteis os meus esforços. Hóstia santa, confio em vós quando as tempestades agitarem o meu coração. E o espírito atemorizado inclinar-se para a dúvida. Hóstia santa, confio em vós quando o meu coração tremer. E quando o suor mortal cobrir a minha fronte. Hóstia santa, confio em vós quando tudo conspirar contra mim. E o negro desespero penetrar em minha alma. Hóstia santa, confio em vós quando o meu olhar apagar-se para tudo que é terrestre. E o meu espírito ver pela primeira vez os mundos desconhecidos. Hóstia santa, confio em vós quando os meus trabalhos superarem as minhas forças. E quando o insucesso me acompanhar continuamente. Hóstia santa, confio em vós quando o cumprimento da virtude me parecer difícil. E quando a natureza se revoltar. Hóstia santa, confio em vós quando os golpes do inimigo forem desferidos contra mim. Hóstia santa, confio em vós quando os meus trabalhos e os esforços forem condenados pelos homens. Hóstia santa, confio em vós quando soar o vosso juízo sobre mim. Então, confio no oceano da vossa misericórdia. Amém. Nós vamos concluindo a nossa oração, rezando a Nossa Senhora das Dores. Ó Mãe das Dores, Rainha dos Mártires, que tanto chorastes vosso Filho morto para me salvar, alcançai-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Mãe, pela dor que experimentastes quando o vosso divino Filho, no meio de tantos tormentos, inclinando a cabeça, expirou a vossa vista sobre a cruz, eu vos suplico que me alcanceis uma boa morte. Por piedade, ó advogada dos pecadores, não deixeis de amparar a minha alma na aflição e no combate da terrível passagem desta vida à eternidade. E como é possível que nesse momento a palavra e a voz me faltem para pronunciar o vosso nome e o de Jesus, rogo-vos desde já, a vós e a vosso divino Filho,
que me socorrais nessa hora extrema. E assim direi: Jesus e Maria, entrego-vos a minha alma. Amém. Amém. E vai preparando seu coração para a bênção. Nós cantaremos Glória a Jesus na hóstia santa, para deixar o nosso coração como quem deixa a terra preparada para receber a água da chuva que cai do céu, a água que é sinal de fecundidade, de bênção e de graça de Deus. E se você pode, daí onde você está nos acompanhando, coloque-se de joelhos agora para receber esta bênção e que ela seja extensiva a todos aqueles por quem você reza, cujas intenções você traz no coração. Que o Senhor Jesus possa alcançar com o seu olhar de misericórdia também a vida daqueles por quem você hoje está intercedendo. Estamos na terça-feira da Semana Santa e seguimos com o Senhor o seu caminho para o Calvário. Que o sangue derramado na cruz seja sinal de bênção e de fortaleza para você que agora reza conosco, mas também para aqueles que necessitam da graça, da força e da bênção de Deus. lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos preparemos para receber a bênção do Santíssimo, esse Senhor que se levanta e nos olha com amor e misericórdia e nos abençoa.
Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Nas intenções do Papa, pelas necessidades da Igreja, pelas vocações sacerdotais, religiosas, pelas famílias, pelas vocações ao carisma da comunidade Caminho Seguro, pelos seus trabalhos e projetos de evangelização e projetos sociais, pela conversão dos pecadores, saúde dos enfermos, salvação das almas, por nossas intenções particulares e para que lucremos as indulgências desta adoração e celebremos a Páscoa em estado de graça, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração e o nosso semelhante ao vosso. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E assim vamos terminando nosso momento de oração deste especial Semana Santa, contemplando a paixão de Cristo nos Evangelhos. Amanhã convidamos você novamente para estar conosco, seja pelo grupo do Retiro Quaresmal, onde você, além dos vídeos e desse momento de oração, recebe também o PDF para acompanhar as orações, para ter as orações. Se você quiser, pode imprimir, guardar e rezar em outros momentos. E você que está pelo rádio e gostaria de fazer parte desse grupo, entre em contato conosco aqui na comunidade e eles darão para você as orientações e enviarão e colocarão você e seu contato no grupo do Retiro Quaresmal. Embora a Quaresma já vai terminando, mas a gente pensa em manter esse grupo para rezar, manter esse grupo como um grupo de pessoas comprometidas com a oração, com o progresso espiritual. Se quiser fazer parte, se ainda não faz parte desse grupo, entre em contato conosco e será uma alegria acolher você como membro dessa família que nós nos tornamos ao longo desses 40 dias da Quaresma de 2023. Então compartilhe esse vídeo, esse conteúdo, essa oração e que outras pessoas sejam atingidas também pela misericórdia do olhar do nosso Senhor. Nós vamos dizendo obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos olha com amor e com misericórdia.
esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova.